Muito bem, pessoal, olha só, um levantamento nacional revelou hábitos que podem comprometer o desenvolvimento infantil. Especialistas alertam para os riscos do uso excessivo de telas e também da punição física na primeira infância. Você sabe o que é punição física? É aquela palmada, sabe aquela batidinha que você dá? Pois é, tudo isso conta, tá? O uso de tela e punição física na primeira infância tem, inclusive, levantado alerta de especialistas. Quem vai dar detalhes é a nossa repórter Aline Tavares. Uma combinação preocupante tem chamado a atenção de especialistas em desenvolvimento infantil: o uso excessivo de telas por crianças pequenas e o uso recorrente de punições físicas como forma de disciplina. De acordo com pesquisa do Datafolha, encomendada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, 4 em cada 10 responsáveis por crianças de até 6 anos acreditam que seus filhos passam mais tempo do que deveriam em frente a dispositivos eletrônicos. O uso diário é frequente. 78% das crianças de até 3 anos e 94% das de 4 a 6 anos estão expostas a telas todos os dias, principalmente televisão e celular. Esses números preocupam porque estão muito acima das recomendações dadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria. Ambos orientam que crianças com menos de 2 anos não tenham contato nenhum com telas, enquanto aquelas entre 2 e 5 anos, contato de apenas 1 hora ao dia com a supervisão de um adulto. O uso excessivo pode causar atrasos no desenvolvimento da fala, dificuldades no sono, sintomas relacionados ao autismo e até mesmo aumento da ansiedade. Segundo a SBP, o uso prolongado e sem supervisão altera o funcionamento do cérebro em formação, prejudicando conexões neurais importantes para a cognição, comportamento e também habilidades sociais. Além disso, o mesmo levantamento mostra que 29% dos entrevistados admitem recorrer a palmadas, beliscões ou outras formas de punição física, inclusive com crianças de até 3 anos. A prática, proibida por lei desde o Marco Legal da Infância e da Adolescência, ainda é vista como eficaz por 17% dos responsáveis, mesmo com evidências científicas que apontam para o contrário. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a violência física, mesmo em níveis considerados leves, impacta negativamente o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças, podendo gerar traumas duradouros, comportamentos agressivos e dificuldades de aprendizagem. Outro dado alarmante: 84% dos entrevistados não reconhecem a primeira infância como a fase mais importante do desenvolvimento humano. Apenas 2% souberam dizer corretamente que esse período vai do nascimento até os 6 meses de idade. De acordo com psicólogos e neurocientistas, é nessa fase que o cérebro se desenvolve em maior velocidade, formando as bases para raciocínio, empatia, memória e capacidade de se relacionar com o mundo. Por isso, o ambiente em que a criança vive, incluindo o afeto recebido, o tipo de disciplina, os estímulos cognitivos e até o tempo de exposição às telas, tem papel decisivo em seu futuro. Especialistas defendem a ampliação de políticas públicas, campanhas de conscientização e apoio às famílias para que práticas violentas sejam substituídas por abordagens mais saudáveis e educativas. Da mesma forma, alertam que o tempo de tela deve ser controlado com atenção, sendo substituído, sempre que possível, por brincadeiras interativas, leitura e convivência familiar, essenciais para um desenvolvimento pleno e equilibrado. Muito bem, obrigado Aline pelas informações. Então é isso, gente, cuidar bastante dessa questão do uso excessivo das telas. Tem muita criança que às vezes, eu vejo às vezes muitos pais falando assim: ah, mas meu filho demora a dormir. Só que para colocar o filho para dormir, taca o celular na cara do filho. Aí fica difícil, aí fica complicado. Vocês têm noção que existem vídeos na internet que são feitos exatamente para serem altamente viciantes? Tem um vídeo específico que as crianças ficam falando, às vezes elas ficam repetindo, um tal de não sei o que lá caputina. Aí fica lá não sei o que lá caputina, mi, e a criança fica repetindo isso o dia todo. Esses vídeos eles são criados, eles são construídos de maneira a serem extremamente viciantes.
Para quê? Para que a criança ela fique lá presa no telefone o tempo todo. E quem sabe, se você não estiver cuidando exatamente do que seu filho está vendo, tem risco de, quem sabe, ele não está ali vendo alguma mensagem subliminar, alguma outra coisa que você talvez nem saiba. Então, se você for utilizar o YouTube, for dar YouTube para o seu filho, prefira colocar o YouTube Kids, que você consegue ter acesso às ferramentas adequadas para você liberar determinados tipos de vídeos ou não, né? Se você for deixar seu filho, o que não é o ideal, isso aí eu já vou falar para você, não deixe seu filho em rede social. Rede social, gente, eu gosto muito de rede social, acho bacana, uso pouco, porque eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, não tenho condições de usar rede social. Mas, redes sociais, elas têm o limite de idade para a criança. Ela tem um limite ali. A criança pode usar essa rede social com X idade. Basta só você colocar o seu filho quando tiver aquela idade. Quantos de nós aqui, eu sou dos anos 90, eu não precisava de rede social. Qual que era a minha rede social? Era chegar na casa de alguém lá e começar a gritar: ô fulano, vamos jogar bola. Ô ciclano, vamos fazer não sei o quê. Essa era a minha rede social. A minha rede social era feita conversando com pessoas, era dialogando, era conhecendo pessoas fisicamente, diretamente. E o quanto que a gente está afastado. Quantas vezes você não vai fazer um almoço na sua casa, um jantar na sua casa, enfim, com a sua família, e está metade, talvez até mais da metade das pessoas olhando no telefone e ninguém conversando. Ou às vezes até conversando e olhando no telefone. Entendeu? Então cuide disso. Porque se o seu filho usa telefone o dia todo, ele fica com a tela aqui, ó, na cara o dia todo, isso pode fazer mal para a visão dele. Pode fazer mal para a postura dele. Entendeu? Pode fazer mal também para a questão da fala. Porque uma criança que não se comunica, uma criança que não se desenvolve, não desenvolve a comunicação, vai ter dificuldade de fala lá na frente. E a gente sabe, né? A comunicação ela é muito importante. Então, gente, pensa direitinho, cuide direitinho dos seus filhos, evite de ficar colocando vídeos curtos de 30 segundos, de 15 segundos para essa criança ficar vendo o tempo todo. Porque isso você pode gerar outros problemas nessa criança. Coloque conteúdos mais educativos. Tem tantos conteúdos bons na internet que você pode colocar, conteúdo realmente educativo. Aqui mesmo na Record News, o pessoal do Manual do Mundo tem uma coluna aqui do Manual do Mundo aqui ao longo da semana, vez ou outra quando eu estou em casa e eu coloco aqui a Record News para assistir, no meio da tarde tem. Coloque conteúdos como é o caso do Manual do Mundo, por exemplo, conteúdos que são bons, que são realmente educativos, que realmente ensinem. E não esses conteúdos altamente viciantes, esse tanto de jogo que a criançada tem jogado sem a supervisão dos pais. O problema não é o jogo, não é a criança jogar. Não é o problema, porque eu cresci jogando. A questão principal é porque muitas das vezes você coloca o jogo para o seu filho e você não monitora o que o seu filho está usando. Não presta atenção no que seu filho está fazendo. Dar o telefone para ele e deixar ele abandonado é fácil. Fazer isso, dar o telefone para o seu filho e deixar ele abandonado é a mesma coisa de você fazer seu filho e botar ele para ser educado pela escola e não por você. Então pensa direitinho no tempo que seu filho, sua filha está usando o telefone, redes sociais, enfim, comece a monitorar, comece a prestar mais atenção, isso é muito importante.